estamos aqui em mais uma gravação hoje com a convidada também super especial, Aline Ferreira, é nutricionista infantil. Estou aqui ansiosa pelo nosso bate-papo, porque tem várias dúvidas comuns. Essa semana abri uma caixinha de perguntas e aí várias famílias vão mandando, de fato, perguntas que a gente pensa que é simples ou então besta, ali, teoricamente, mas são perguntas extremamente necessárias para que a gente possa esclarecer. E eu acredito que será um momento de compartilhar várias orientações, estratégias, Várias né. figurinhas. Estou aqui muito feliz mesmo de E poder te receber. eu também, é um prazer muito grande. Eu acho que foi, comecei a te seguir num vídeo que apareceu pra mim falando justamente sobre alimentação. Pronto. A primeira frase já me encantou total. Fico feliz, porque aqui a gente vai compartilhar várias ideias, né, que a gente de fato compartilha ali, de fato, da teoria, da prática e que a Aham. gente consegue ter trocas significativas, né, sobre a nossa prática clínica, que é muito interligada, a nutrição e a Total. fonoaudiologia são complementares. Então sejam muito bem-vindos e vamos iniciar mais uma gravação para vocês. Aline, agora vamos lá, né, começar o nosso bate-papo. Aline, existe sinais específicos de crianças que estão com dificuldades alimentares? Quais são aqueles sinais, na verdade, que indica que aquela criança precisa de uma avaliação nutricional? Na verdade, existem vários, né? Criança que recusa um grupo alimentar por inteiro, por exemplo, não come nenhum tipo de proteína. Criança que demora muito ali na hora da refeição, né? Demanda muito tempo para fazer uma refeição simples de comidas, por exemplo, cozidinhas, que normalmente, teoricamente, seriam mais fáceis de ser deglutidas. Então, a gente precisa ficar de olho. Crianças que não desenvolvem a habilidade do comer. E quando eu falo habilidade, eu não falo só botar na boca e comer, É todo um mas processo, né? o movimento mão-boca não leva corretamente, não tem o equilíbrio. Crianças que a gente percebe realmente que começa a ficar abaixo do peso, porque automaticamente começa a ficar com as deficiências nutricionais para o desenvolvimento. É, contar mesmo nos dedos e observar se essa criança come menos do que 20 alimentos. Isso é muito importante. Porque se a gente parar para contar, a gente percebe que é muito pouco diante de tudo que a gente tem disponível hoje. É. Porque não é nem que a criança não coma nada saudável, né? A criança com dificuldade alimentar, ela realmente recusa, inclusive, os ultraprocessados. Porque realmente existe uma dificuldade que está impedindo aquela criança de comer. E são sinais muito relevantes, né, que a gente precisa considerar, porque eu tenho recebido muito, eu acredito que a sua demanda também é essas dificuldades, questão de alimentação, porque a família tem dúvida se procura ou então se espera, e aí leva em consideração experiências de colegas, e eu acredito que cada experiência é única, e que a gente precisa considerar o tempo e a qualidade da alimentação daquela criança, porque isso faz total diferença dentro do desenvolvimento no geral, né. E assim, na verdade, precisa se observar o motivo que levou aquela criança a entrar naquela dificuldade alimentar. Porque existem as crianças que possuem a dificuldade alimentar por questões sensoriais. Existem as crianças que têm dificuldade alimentar por questões motoras orofaciais. Existem as crianças que têm dificuldade, que é uma seletividade, uma dificuldade alimentar comportamental. Então, vai depender muito de cada criança. E nem sempre, por exemplo, é sensorial. Tá, mas é sensorial da onde? É tátil? É do paladar, é do olfato, é Ainda da tem todas essas audição, questões, né. entendeu? Não é porque o meu filho teve a questão sensorial e o meu sobrinho teve que vão ser questões sensoriais iguais. Então, cada criança precisa ser avaliada realmente unicamente e feito os encaminhamentos, se necessário, para o profissional capacitado. E você falando sobre essas perspectivas, e eu pensando aqui, porque às vezes as pessoas pensam que o comer, botou na boca, comeu, né. E é todo um processo que Hum, até chegar lá, a gente passa por fases que são hum, necessárias que a criança desenvolva essa habilidade, né. E você pontuou sobre a questão do tato, né, do hum. cheiro, do olhar para a comida e sentir: "Ai, que comida", você olhar ali de fato e sentir atração pelaquela comida, "Nossa, que delícia, eu quero". A gente, né, por exemplo, chegou ali o cappuccino das meninas dos bastidores, eu fiquei: "Nossa, que café bonito, nossa, não sei o quê". Eu fiquei com vontade de tomar naquela hora. Se eu olho para uma comida e eu não sinto atração por ela, eu não vou Já colocá-la na descarta. minha boca. Não tem perigo.
entendeu? Então, assim, realmente a gente precisa. Quando o bebê ele já começa a se desenvolver dentro da barriga, tá? Isso é um fato. O paladar já é desde a gestação. Mas a gente acha que os marcos de desenvolvimento é só para o desenvolvimento, por exemplo, do andar. Não é. Porque a criança se equilibrar vai interferir no comer dela, entende? O comer, ele é instintivo. Mas ele é uma habilidade aprendida, do jeito que você aprende a engatinhar, sentar, andar, correr. É aprendido, né? E o engolir, por exemplo, não é só botar e desceu. Não, eu acho que com certeza você sabe, mas são 26 músculos, são 6 dedos cranianos que envolvem o engolir. São todos os sentidos, porque eu preciso que dentro da boca, né, esteja confortável para a criança, até ela ter a vontade de pegar. Visualmente precisa estar ok, ela precisa gostar do cheiro, ela precisa gostar e mastigar bem, para não se incomodar com o barulho que aquele alimento faz, porque a gente tem criança que tem essa sensibilidade auditiva e isso interfere, sim, E é um na conjunto de alimentação. coisas, né? Como uma coisa está muito interligada com a outra. Porque são dados que a gente consegue ver que realmente, na prática, eu tô dizendo assim, nós adultos, quando vamos comer, a gente. Se não tiver um cheiro legal, a gente não É, quer. Se não tiver visualmente atrativo, a gente justamente. também não quer. E às vezes a gente quer inserir coisas para a criança que nem A mesmo gente a quer. gente ia comer. Eu fiquei, Porque, a gente precisa também levar em consideração o que a criança quer, o que a criança não sim, quer, né? Porque é muitas vezes a todo, gente passa. e é toda uma questão, porque assim, quando a gente fala, né, eu acredito que ainda existe uma confusão muito grande de educação positiva e educação permissiva. E isso envolve, tá? Porque, por exemplo, lá em casa, o Benício, ele tem uma autonomia muito grande de escolher o que ele vai comer. Mas ele escolhe o que ele vai comer dentro do que eu direciono. Né? Eu não tem lá vários biscoitos, vários todinhos, não. Tem fruta. E aí ele vai lá e vai escolher, mas eu direcionei o que eu comprei para dentro de casa para que ele possa comer. E assim, não é questão de comparar, porque hoje ele come muito bem? Come. Mas é porque ele fez uma introdução alimentar muito bem feita. E ainda existe as fases, né? Esses dias eu não sei se você viu, mas eu comentei no Instagram sobre. Ele estava recusando feijão, cenoura, que é algo que ele sempre amou. Então vai acontecer. Agora a gente não pode deixar durar, por exemplo, mais de 20 dias, mais de um mês, sem procurar ajuda. Porque ele começa recusando um legume. E aí daqui a pouco ele está recusando três, e daqui a pouco ele já não come mais nenhum. E aí Então a ele vai. intervenção, quanto antes a gente faz, mais sucesso tem o tratamento. E falando sobre isso, Aline, como que a gente consegue identificar se é uma seletividade alimentar por uma questão sensorial ou se é de fato uma preferência por um alimento? Aí a gente precisa levar em consideração vários fatores, né? A idade, por exemplo, né? Tá ali na casa dos dois, é normal começar a selecionar, principalmente o que é de mais fácil mastigação, porque não quer fazer outra coisa a não ser brincar. Crianças que às vezes começam a andar ali por volta do ano e 3 meses, ou ano e 5 meses. Gente, ela quer treinar a habilidade que ela aprendeu. Ela não quer sentar na mesa, né? Em média, uma criança de 2 anos fica numa mesa sentada 15 minutos. Então, eu preciso facilitar o que eu puder. Não comer por ela, não fazer por ela, mas facilitar o processo. E isso faz diferença, porque assim, nem tudo é sensorial. Mas quando a gente pensa em sensorial, a gente tem que pensar em todos os sistemas, né? Não só no. Porque às vezes, mas não é sensorial, porque ele pega, ele brinca. Tá, mas essa textura é confortável dentro da boca? Essa textura, né? Desse frango cozido. Come frango grelhado, mas não come frango cozido. Mas o cheiro do frango cozido é legal? É confortável a parte olfativa do frango cozido? Nem Também sempre é tem isso, só né? pegar. Porque, mas pegue a moeba, pegue massinha de É, modelar, brinque de. tem muito disso, desse Mas exemplo. são vários fatores. O sistema sensorial não é só o pátio. E ainda tem os sistemas que é dentro, né? O interoceptivo, o proprioceptivo, que faz muita diferença. Exatamente, por exemplo, uma coisa é a criança pegar com a mão, outra coisa é estar dentro da cavidade oral, Justamente. para como ela vai preparar, para como ela vai deglutir, porque é um processo completamente Completamente diferente. diferente. Ainda tem a questão do tá formando o bolo alimentar correto? Porque imagina uma criança que não forma um bolo alimentar e come uma colher de arroz. E aí fica lá todos os grãos espalhados.
É uma criança que, de fato, ela vai demorar para engolir, que ela vai ter que catar grão por grão com a língua até colocar pra dentro, Totalmente. literalmente. E a questão, assim, você pontuou algo interessante, a questão da quantidade, assim, tem como as famílias terem essa orientação da quantidade de como ofertar o tanto da quantidade ali para aquela criança, por exemplo, uma colher cheia, colher rasa, ou não tem como essa família ter uma base? Na verdade, assim, a base é muito pelo que a criança já aceita, né? Por exemplo, hoje ele não aceita nem, não suporta nem ver o feijão. Tá. Aí a gente começa ali com um grão de feijão e todo o alimento que ele já aceita no almoço e vai subindo demanda de acordo com o que ele vai aceitando, Aproximando também, né? aproximando. Porque não é de uma vez, não adianta eu tirar o que ele come e colocar o que ele não come. Sempre que eu vou ofertar, eu preciso diluir a preocupação. Porque é igual, eu tenho certeza que se você for comer algo que você não gosta, se você vê uma quantidade pequena, você até pondera ali em ir. Pode ser Mas que se vá. você vê um negócio grande, uma alta quantidade, você desiste antes de começar. É, de fato faz muito sentido, porque a aproximação diminui a rejeição. E acaba que a Justamente. gente consegue ganhar aos Sim, poucos, é como se fosse um processo de intervenção sim, ali de uma habilidade, qualquer outra habilidade, né? sim. E às vezes, nem sempre a aproximação tá ali no prato, mas não é de obrigatoriedade da criança comer. Isso é uma fala extremamente importante. Incrível que você pontuou sobre isso. Porque, às vezes, quando a gente está conversando com famílias, colegas, amigas, eu percebo muito disso, né? Que pensa que pelo fato, eu apresentei Marina, eu aproximei Marina, mas não comeu. Mas, gente, não é assim. Você pode até me complementar, porque é uma fala muito comum que eu Sim. escuto. Eu botei lá no prato, mas não comeu. Mas, gente, E aí, mas ele viu, mas ele principalmente, sentiu o cheiro. justamente, como foi essa apresentação? Quantos grãos de feijão tinha lá? Né? Já aconteceu no consultório, a gente combinou 3 grãos, a mãe botou uma colher cheia. Então, ele vai recusar. Primeiro que não foi o combinado, e aí já quebra minhas pernas, porque ele já perde a confiança em mim, que é um ponto muito importante. A criança precisa ter confiança, segurança na pessoa que oferta essa comida, tá? Porque se for uma pessoa que fique realmente forçando, assim, basta a gente tentar imaginar se fosse a gente, uma pessoa empurrando ali a colher na sua boca sem dar tempo que você nem respire. Respire. Right. Gente, pelo amor de Deus, É, o comer não é só comer, não é só nutrir. Ele vai muito além, tem que ser né? atrativo, tem que ser prazeroso. Sim, e é pensar que o comer é social, porque uma criança que vai na festa de aniversário e não come nenhum salgadinho, temos, Comer é tá? muito social. É comportamental. Muitas vezes é só a questão do comportamento, principalmente nessa idade dos 2 anos. Porque é resistente para sentar na mesa, começa a falar o não, mesmo querendo falar o sim. É, não pra tudo. Então, assim, é onde que eu sempre dou, inclusive. É não perguntar se quer, mas direcionar no que ele vai escolher para comer naquela hora. Não é, João, você quer melancia? Filho, tem banana e tem mamão, quer o quê? Perfeito. Porque aí, Não dá nem a opção do não. inclusive, é uma opção para já ir trabalhando a questão do poder de escolha mesmo, sabe? Das palavras, porque é uma coisa que a gente sempre fala lá desde a introdução alimentar. A gente acha que eles não estão entendendo nada, mas eles estão entendendo tudo. Tudo. Chegou nos 6 meses, é a idade em que a visão está praticamente limpa. É quando eles começam a enxergar de fato. Então, hoje vai ser mamão. Apresentar o mamão, dizer que é o mamão, isso é importante. Porque a criança vai aprender a falar primeiramente escutando. E ela vai começar a diferenciar o mamão da cenoura, por exemplo, que tem a mesma cor, pelo cheiro, pela textura, pelo sabor. Isso faz tanta diferença. O ponto da comida liquidificada, né? É. Se uma criança se habitua, por exemplo, beber lá a sopinha toda processada. Eu fui essa criança, tá, gente? Eu não suporto o cheiro de sopa processada. Eu imagino. Aí vai comer arroz. A Aline, o menino toma sopa divinamente bem mulher no arroz na sopa, mas não come o arroz. É o mesmo sabor. Passa tão longe, passa tão longe. Inclusive, você poderia trazer pra gente como é a questão dos nutrientes. Por exemplo, o nutriente ali, o pedaço da fruta ou Uhum. a colher de arroz e processado.
Assim, muda. A gente perde fibra, de fato, quebra muitas moléculas, acontece. Mas é como eu falei, a gente precisa começar a pensar no comer para além do nutrir. O que é importante? Obviamente que É, sim. A gente precisa de nutrientes para sobreviver, para se desenvolver. Mas adianta ser dessa forma, é. onde a criança não tem experiência com nada. Não é E claro, receptiva, não se engaja na alimentação sim. e, consequentemente, não vai conseguir desenvolver essa habilidade, esse relacionamento com o Pronto, comer. justamente. E é isso que eu sempre bato na tecla. Pra mim, comer saudável não é sentar a criança na mesa, ela ficar ali bonitinha comendo um prato de salada. Pra mim vai muito além. É a criança sentar na mesa e conseguir comer sozinha, ter a habilidade de comer com o talher. É sentar na mesa, comer, vamos pra pizzaria, comer um pedaço de pizza, pronto, amanhã a gente volta pro normal, vida que segue. Para mim, comer saudável é isso, é a criança, todos nós, na verdade, ter uma boa relação com o alimento. Se a gente não acostuma isso desde cedo, eu sei que lá nos 2 anos, lá na hora da birra, eu passei por isso também. Inclusive, eu pedi socorro ao psicólogo. O isso foi bonitinho para dar as sessões. Porque eu não vou ficar doida sozinha. É Porque mãe primeiro viagem, e aí vem toda a questão da família. várias opiniões. E nenhum era que eu queria seguir. Eu digo, aí eu acionei a minha e ela disse, vai pra essa. Fui e resolvemos o problema. E aí, teve uma atuação multidisciplinar, porque você, como nutricionista, ia Justamente. orientando essa questão, e ela veio com um suporte para você Justamente. lidar com a questão comportamental, que interfere, como você Sim, mesmo disse, na porque assim, alimentação. na hora da birra, a gente só quer. E principalmente, eu sei que eles não têm culpa, Ave Maria. Todos os minutos, segundos que eu puder passar com o Giovanni, que eu tenho oportunidade, eu largo tudo e vou. Mas a gente sabe, né? Existem os pais que já passam o dia, assim, passam o dia no trabalho, chegam cansados. Mais corrido, sim. Então, quando chegam, realmente queriam aproveitar a brincadeira, tudo. Mas essa fase é uma fase que vai acontecer a birra, não tem pra onde correr. A criança não tem maturidade para isso. Então, assim, é não ceder, acolher e fazer da forma correta, mas não ceder, porque a educação respeitosa não é educação permissiva. Porque às vezes começa ali no querer de tudo que quer, eu não falo só de alimentação, mas da Totalmente. televisão. E aí come, mas come na frente da televisão. E aí parece um saco sem fundo, porque nunca se sacia. O cérebro nem entende que ele está comendo. E você falou algo muito interessante. Como o ambiente interfere nesse processo? O uso do celular, assim, é um grande Hum, dilema atualmente, né? E eu consigo observar, eu faço visitas domiciliares. uhum. E aí, recente, eu fui almoçar com uma família e tudo, e ela pontuando várias questões de alimentação também, né, e tudo. E aí eu cheguei lá, na hora do almoço. A mãe no celular, o pai no celular e a criança chateadíssima, porque ela queria o celular. Gente, Como que os pais querem que a criança não coma no celular? Eu parei nesse momento e eu fiquei, gente, mas Marina é desse jeito ó, na hora de comer. Eu falei, mas claro. eu acho que não é nem a questão do querer que a criança não coma no celular. Porque às vezes a chateação da criança não é nem essa, não é nem ele não ter o O celular, celular. mas é não ter os pais ali presente na hora da refeição, Perfeita consideração. Exatamente entendeu? também. É igual quando a gente, por exemplo, é super normal eu chegar em casa, em dias que eu chego mais tarde, e são várias as birras, assim, e que não é birra. Ele só tá tentando chamar a minha atenção. Atenção, ele quer atenção. Porque ele quer atenção. E aí eu já sei. Na verdade, quando eu chego, eu já vou ficar direto com ele. Só vou resolver o que eu tenho pra resolver depois que ele dorme. Mas assim, a criança sabe. Ela entende, ela sente falta. É. E às vezes não dá pra tirar de uma vez. De fato, não dá. Porque às vezes acaba piorando o comportamento. Mas lá da televisão, a gente senta na mesa com o celular. Aí a gente vai baixando o volume, e aí vai pedindo o celular para checar alguma coisa e devolvo já. Vai conversando com a criança. Não entendo nada que ela fala. Converse.
Tire, vai tirando a atenção do celular. E daqui a pouco a criança nem lembra mais que tem um celular disponível. E aí, você foi pontuando esse passo a passo, que é muito importante, acredito que as famílias vai ajudar muito, porque tem muita criança que come no celular. E aí, você fazendo essa transição, tira da TV, traz pro celular, diminui a luz, volta já e tudo, tendo uma relação ali, uma troca afetiva também no momento da alimentação, tornando aquele momento mais engajado, que ela vai ter a atenção da família, Às todos vezes, ali no conjunto. até a escolha do desenho faz a diferença. Né? Observar o que aquele desenho transmite. Normalmente, desenhos mais. A tela por si só ela já agita, né? É. Então, desenhos mais agitados, obviamente, que quando você desliga a TV, o cérebro da criança ele demora para voltar. Não é um botão liga e desliga, né? Não é igual a televisão. Demora para ela desacelerar. Então, desliguei a TV. Sentou na mesa, ele vai comer. Não vai. Sinto muito dizer, mas não vai. Não vai. Porque a cabecinha dele ainda tá lá no desenho, e aí vem a frustração por ter perdido a cena que ele queria assistir. Para ir comer. Aí comer vai ser muito chato. Muito chato, porque eu tô saindo de uma coisa legal, vou parar de fazer o que eu gosto muito pra ir comer. É. É igual a criança que come ultraprocessados, né? Sempre comer ultraprocessado e a mãe já quer que o menino comece comendo fruta. Não vai. Como é que ele vai comer um biscoito recheado e vai deixar o biscoito lá pra comer uma banana? É sem graça. É sem graça. Aline, e de que maneira a escolha dos alimentos e a forma que eles são ingeridos pode impactar no desenvolvimento da mastigação e, consequentemente, no desenvolvimento da fala? Em todos os sentidos, né? Uma criança, por exemplo, que tá ali e começa uma introdução alimentar, por exemplo, da base mesmo, da introdução. Ela começa lá nos 6 meses, mas não é fez 7 meses e acabou a introdução alimentar. É até os 2 anos, justamente porque precisa de texturas adequadas, cortes adequados, né? Para prevenção do engasgo e justamente para ir avançando no quadro de habilidades do comer. É muito fácil, é muito simples eu processar uma sopa e dar uma colher. Como que essa criança vai desenvolver o movimento mão-boca? Como essa criança vai desenvolver uma vontade de comer um prato atrativo? E até mesmo, até outras questões, mobilidade, Sim, elas tônus não vai. Porque é a mastigação que vai. Na verdade, é desde a amamentação, né? Que começa o treinamento dos músculos. dos músculos. É de lá. Então, quando chega para comer, sentou, tem todos os sinais de prontidão, é comida sólida. No máximo, o que a gente indica é realmente aquele leve amassado. Mas jamais amassar demais e nem processar, nem peneirar, nada. A criança ela precisa sentir todas as texturas, né? É aquela coisa, bebe o suco, mas não come a fruta. É diferente. É diferente, completamente O diferente. líquido só desce. Se eu vou mastigar um pedaço de manga, por exemplo, vai ser um monte de fiapo. Se a criança não aprende desde lá de bebê o que ela tem que fazer com aquilo ali, ela não sabe. E aí tem até essa questão. Sopinha até 1 ano. Começou 1 ano, começa a comida sólida. A criança não vai saber Não teve comer, nenhuma transição, uma porque ela não passagem. vai saber mastigar. Ela não sabe o que é que ela faz com aquele alimento dentro da boca. E por isso muitas vezes fica lá parado, alimento na boca e a criança sem Porque saber o não que fazer. gostou. Não é que ela não gostou, ela só não sabe o que Só fazer não sabe com o que ele. vai fazer. Inclusive, é normal, né? Às vezes. A Aline tá cuspindo. Não tá cuspindo. Ele tá entendendo o que é aquilo ali dentro da boca e tá tentando entender o que é que a língua dele vai fazer, pra onde Como é que vai que jogar. É um processo, é aprendido, né? A criança, ela aprende a aprende? comer. É tanto que dos 6 aos 12 meses é aprendizado. E é por isso que a fórmula e o leite materno são os principais alimentos. Porque é um aprendizado. E ela está no período de desenvolvimento e Justamente. de aprendizado. Das habilidades. E outro ponto também, chegou 1 ano, criança reduz a quantidade. Bate o desespero. Porque ele deixou de comer, que isso é um ponto muito importante, a gente entender como é esse deixou de comer e esse está comendo menos. Porque às vezes é isso aqui de menos. E aí a mãe acha que é isso aqui. Criança passou de 1 ano, desacelera o crescimento, automaticamente desacelera a questão da energia, do gasto energético.
E, consequentemente, a quantidade. A quantidade de comida, a quantidade que ele precisa. E aí, às vezes, mas ele emagreceu. Mas ao mesmo tempo que ele diminui, né, essa quantidade, é uma fase em que ele aprende a andar, e aí E treina mais habilidade, gasta gasta mais mais energia. energia. Não é que a criança está desnutrindo, não é isso. A gente precisa do olhar como um todo. E de fato, essa visão como um todo, ela é muito importante. E quando eu te perguntei da questão do desenvolvimento, né, dessa questão da mastigação, de como os alimentos são ofertados, é porque os músculos da mastigação são os Sim. mesmos músculos da fala. E trabalhar a mastigação, consequentemente, a gente está trabalhando mobilidade, tônus, força, Sim. que é necessário para mastigar e que é necessário para falar. Criança que não come a carne, né? A Aline, ela não consegue engolir. Ela chupa, chupa e não consegue engolir. Já pararam para analisar se ela está sabendo mastigar essa carne? Carne é um alimento fibroso. Que requer força, E mobilidade, mobilidade. justamente. Se ela não conseguir, ela não vai engolir. Por quê? Testa, tu engolir um pedaço de carne sem mastigar? Vai Vai doer, botar pra fora? vai descer, ela vai engasgar. Com Vai certeza, recusar. ela vai recusar, porque ninguém come o que causa dor. Né? É um outro ponto, inclusive, essa questão da mastigação, de ser observado, que é algo que a gente precisa bater muito na tecla, infelizmente, né? Em crianças TEA, porque a maioria tem problema, dificuldades no trato gastrointestinal. Então, a esofagite, ela é muito recorrente. E às vezes a gente não está atento, mas um nozinho que faz aqui ao engolir, a gente já precisa ligar a antena. Porque talvez ele esteja com dificuldade de engolir esse alimento, por isso ele passou a recusar. Ao engolir, não está mastigando corretamente, ao engolir, se tiver ferido por dentro, vai doer, vai arder. E aí ele começa, obviamente, a recusar os E alimentos. aí é um processo que vem de um fator anterior, né? Anterior. Antes dele deglutir, ele precisa preparar o alimento. Aí vem, qual foi o tamanho do alimento? O A corte. quantidade, o corte do alimento especificamente, né? Como que ele preparou aquele bolo alimentar para ser Sim. deglutido? E aí é um fator. Porque às vezes a gente pensa no problema só Uhum. no ponto, só o pingo do i. E é como se realmente vamos levar na fono, né? Ou então, assim, pra mim, não tá comendo. Aí chega pra mim, tá, mas vamos avaliar. Aí uma criança que não faz a Não tá. lateralização, não tem a mobilidade, mastiga só de um lado, não tem força. Você percebe que a criança não tem força, mastiga de boca aberta. Gente, não vou resolver. Eu sei, eu consigo identificar, mas eu não sou a profissional que tem a habilidade correta para isso. E é onde vem o nosso trabalho. E aí eu preciso fazer um encaminhamento. E de verdade, se for, assim, porque acontece dos pais não conseguirem arcar com tudo de uma vez. Já aconteceu lá na escolinha, da gente indicar mesmo, ó, aqui a gente não vai conseguir resolver. Vamos para psicóloga, especialista em dificuldades alimentares. Se não conseguir fazer os dois, dê preferência para ela. Perfeito. Porque não adianta. Não adianta. Como é que eu vou conseguir evoluir textura com criança que não sabe mastigar? Primeiro que eu vou botar ela em risco de ir em casa. E eu não vou fazer isso jamais. E aí eu vou ficar enchendo linguiça, porque eu não vou conseguir evoluir. E aí? E aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Perfeita a sua consideração quando você diz: "Eu vou indicar para profissional, Isso. seja independente de fono, E aí, o meu papel psicóloga". vai ser nutrir essa criança com nutrientes, porque ela vai precisar, para conseguir entender o que é que você está falando, para o cognitivo dela funcionar, através da suplementação. Porque eu não posso esperar também ela começar a comer para me dar o que ela precisa. Total. Então, eu entro nessa parte. Mas eu não tenho como evoluir textura com criança que não sabe mastigar. É É. inviável. E essa questão tá muito relacionada, né, às vezes eu sempre pergunto, vou fazendo ali aquela anamnese, sempre pergunto sobre a alimentação. "E aí, como é a alimentação?" Às vezes as famílias me trazem: "Não, Marina tem preferência por refeições que são mais molhadas, que são mais molinhas". E aí, qual a perspectiva que eu penso? É porque é mais fácil. Com certeza. E essa musculatura, ela não tá fortalecida ao ponto de comer uma carne assada e por isso que ela recusa. Porque essa musculatura, ela ainda está em um processo de maturação de desenvolvimento, de tônus, de mobilidade, porque Sim. trabalha lábio, língua, bochecha. Às vezes, para criança, a gente acha que é tudo muito fácil, porque é como se eles tivessem
nascido e já tem que saber de tudo. Não é assim que funciona. As habilidades, o desenvolvimento ele acontece, mas é como eu digo, eu sempre digo, brinco com as mães, a gente precisa dar um empurrãozinho para as crianças conseguirem caminhar, Sim, sim. né? Porque muitas vezes nós adultos precisamos de ajuda e a gente sabe pedir ajuda. Ô Aline, vem aqui, me ajuda, eu não tô conseguindo com essa criança. Pode vir aqui para tu analisar o caso, a gente compartilhar, trocar umas estratégias. A gente sabe pedir ajuda. A criança nem sempre ela vai dizer, me ajuda, eu não tô conseguindo comer, me ajuda, tá doendo a minha barriga. Nem sempre a criança vai dizer isso. E assim, na verdade, não, às vezes não diz porque ainda não tem o vocabulário, né? A forma de se comunicar funcional. Mas isso é um ponto que a gente pode ensinar, né? Lá em casa o Vinícius pede. Eu sempre pergunto, você vai querer ajuda para comer? Se ele quiser, ele diz que sim. Se não, ele diz que não. E aí, lá num determinado tempo, se ele precisar, ele diz, mamãe, você me ajuda? E aí eu vou ajudar. Eu dou, coloco no pratinho, sempre ali na mesa, no corte correto e tudo, mas eu não faço por ele. E aí vem a questão do sujar. Vamos lá, que essa sua fala foi muito importante. Não fazer pelar criança, por Sim. favor. Fale sobre isso, porque é muito sério. Ao mesmo tempo que as mães, né, elas querem que a criança cresça com autonomia, isso pra mim, inclusive, foi uma coisa muito difícil, tá? Porque o João Benício, eu sempre criei ele com muita autonomia, pra tudo, né? Inclusive, a fala dele, pode até me corrigir se eu estiver errada, mas quando ele chegou na psicóloga, ele chegou com 2 anos, 2 anos e 2 meses. E ele falava tudo, tudo. E aí a psicóloga fez toda a anamnese, aí a gente foi falando e ela disse que o vocabulário dele tinha muito a ver com as vivências, com o senso, pra tu ver, com o sensorial dele. Totalmente. Com o sensor. E isso era algo que nunca tinha passado pela cabeça. Ela disse, ela, Aline, o que ele vive, o que tu As oferta pra experiências em que ele é vale muito exposto mais. contribui para o processo do Sim. vocabulário dele. E sempre foi assim, sabe? Ele sempre, por exemplo, quando ele cansou da bandeja da cadeirinha, né? Porque tem idade que a criança realmente não quer. A gente só tirou e acoplou na mesa, o cadeirão grande. E, ai, mas ele não vai comer o suficiente. Não, pode ser que ele não coma o suficiente para você, que é diferente do suficiente para ele. Então, coxa de frango, terror das vós. Um bebê lá com coxa de frango. Mas se eu não der, como é que eu vou ensinar? Né? E isso é a importância dos utensílios, né? Tem a grande importância também lá da introdução alimentar. Garfo, colher fino, liso. A criança vai pegar e vai escorregar. Então Não tem tem como ela aqueles mais manusear. craquentos mesmo, nem sempre é a beleza. Nem E sim sempre a não contribui a funcionalidade. funcionalidade. Facilita para a criança. Eu vou dizer, ele não começou comendo no garfo como eu. Não. Primeiro eu ia espetando e ele ia levando para a boca. Depois ele aprendeu a espetar. Era sempre que ele acertava a boca? Não. Mas ele estava aprendendo. Antes dele aprender com a colher perfeitamente, sem cair um caroço de arroz, ele precisou sujar a Sujar. mesa, o chão. E, gente, eu, assim, dou a quem doer. Os cuidadores precisam estar preparados para isso, para, assim, questão de limpeza. Porque vai Vai sujar e faz parte do sujar. processo de Não tem aprendizado. como. Eu não posso criar dentro de uma bolha. Isso é muito impactante na questão sensorial. Porque o pegar, ele requer. Isso é fantástico, porque o que é que Muito. acontece? As Às famílias. vezes as crianças, elas se podem do brincar, de se sujar na areia, de se... Tá entendendo? Totalmente. Não vai. E faz parte do processo, e às vezes é como você disse, a família ela quer que a criança tenha aquela habilidade, mas ela não quer expor a criança àquela habilidade porque vai sujar e vai ser muito difícil, muito trabalhoso e ela não quer. Mas a Infelizmente. família também tem que estar alinhada com a perspectiva. Sim, tem Se que ela estar. não quer, ela sabe que uma consequência vai haver para aquilo. E o que é que eu acho que ainda é muito disparado? A perspectiva que a família tem, a expectativa que a família tem para a alimentação e o que ela propõe para desenvolver essa alimentação. É, assim, é muito notório, né? Quando a gente. Há muitas crianças com traumas. Porque, por exemplo, não, eu tenho criança que não come.
No caso, é um caso de família, inclusive, por isso que eu posso falar. É uma criança que ele não come porque ele tem medo de sujar. Porque ele sabe que se sujar ele vai ter uma consequência. Olha, quanto que isso Ele reflete? não fala. Quer dizer, ele fala muito bem. Ele fala tão bem que ele começou a gaguejar. Porque a fala dele sempre foi cobrada para ser perfeita. Pois é. Desde bebê, ele nunca teve a oportunidade de ter aquela fala de criança, né? De falar trocado, de trocar o R. Nunca pôde. Nunca. Nunca. Porque ele E tá hoje tão. ele vai falar uma coisa, mulher, ele gagueja tanto, 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 Porque ele tanto, foi pressionado, talvez, por isso, né? pela perfeição. Pela perfeição. E a perfeição nem sempre é o melhor de tudo. Muitas vezes o caminho que você percorre é muito mais interessante do que a chegada. A experiência que a criança vive, o que você pode proporcionar diante dos locais que ela Sim, vai, né? sim. Da outra criança que ela É, conhece. assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla também. E não é que eu sou contra shopping. Gosto de shopping. Frequento shopping, sim, frequento. Mas, assim, não é algo que, pelo menos na minha percepção, seja um programa de ir todo final de semana com a criança. A É. gente tem uma orla linda, maravilhosa. Eu já falei isso amanhã. Mas ele não vai para andar de bicicleta, ele não vai ele vai para ir para areia. Chega em casa e toma banho. E tá tudo bem. Entendeu? É. Biblioteca, passeio público, é... Meu Deus, aquela perto do passeio público. A Estação das Das Artes, artes. Praça da Criança. A gente frequenta tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Tudo que é ao ar livre, a gente tenta proporcionar isso para ele. E olha o tanto de experiência que ele tem. Não só conhecer os locais, pessoas, situações, resolução de problemas, questões sensoriais, Estímulo, estímulos, nossa, um mundo de estímulo. coisas. Porque a criança, o shopping ele é proposital. Ele estimula a querer coisas. Certo que a criança vai ter que aprender que nem tudo que ela pode. E a gente deve ensinar, sim. Mas o shopping ele é proposital. Não tem Faz como. muito sentido, porque porque a logística do shopping é você É ir para vender. comprar, É vender. né? Porque eles querem vender. Justamente. Exatamente, faz muito sentido. As lojas de criança, por exemplo, normalmente são as lojas maiores, principalmente de brinquedos. Mais Os atrativas também, né? brinquedos maiores sempre estão na frente na prateleira. Que é E algo às ali, ó, vezes, estratégico. pronto. E é muito. É tudo interligado. Porque se a criança vai no shopping, toda vida que ela vai no shopping, ela pede uma coisa e a mãe dá, pra ela não fazer birra, por exemplo. Sempre que ela recusa um alimento e a mãe não dá mais, O que é que vai pra dar o acontecer? biscoito recheado, Blim, vai vai acontecer. acontecer. Não é eu não tô falando que a culpa é da mãe, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas a gente precisa saber como manejar, porque os adultos somos nós. E a flexibilidade demais Justamente. ou a ajuda demais Demais. é ruim. A gente precisa saber o ponto medial do que a gente vai Sim, permitir, sim, flexibilizar e do que a gente vai ajudar. Porque às vezes a criança não precisa de ajuda, a gente dá ajuda sim. demais. Ou às vezes a criança tenta também conduzir a situação, controlar a nossa condução. E a gente é permissível demais. É questão de medidas e relações sobre esses momentos, né? Eu acho que E é um eu ainda, conjunto de ainda coisas. trago outro ponto. Às vezes a criança tá ali demonstrando que tem autonomia, que consegue fazer. E a gente, na pressa de sair, na pressa disso, na pressa daquilo, atropela tudo e não dá a oportunidade. Para essa criança comer, seja ela sentindo fome, seja ela tendo vontade viu e ficou com vontade, ela precisa ter a oportunidade. Como é que ela vai ter a oportunidade de me pedir uma mão se não tiver uma mão exposta? E aí é um ponto também muito interessante, porque você falou da oportunidade, eu concordo plenamente com sua fala. Por quê? Às vezes a gente propõe vários ensinos, né, dentro ali do nosso consultório. E aí, na vida real é muito diferente. Você falou algo, e recentemente eu conversando com algumas famílias. Já sei, então a gente. Ai, falando de mercantil, né, na nossa consulta e tal, na nossa intervenção. E eu, pois vamos lá, botei uma cesta, o que é que você vai botar no seu mercantil? É diferente, porque eu tô num ambiente completamente controlado, eu entreguei uma lista que eu fiz e ele sabe, conhece tudo. Vamos no mercantil?
Muda tudo. A vida real é E, completamente ne- diferente. e nem se, por mais que a gente faça essa indicação, essa orientação da criança participar de tudo, mas é tudo de forma manejada. Uma criança que a gente está, por exemplo, mudando o paladar, eu não indico ir no supermercado. Porque vai ser frustrante para Olha ela aí. ver aquilo tudo e não poder comer. E aí a importância da E orientação. muitas vezes, realmente, eles não são criança, mesmo que seja de 6 7 anos, eles não conseguem entender muito como lidar com essa frustração, Sim. entendeu? E às vezes vem a autoagressão, vem a rigidez de não querer comer nem o que come, porque tirou o biscoito lá recheado. Então, por que que na lancheira, nesse processo da mudança, na lancheira não pode ir uma fruta, 3 biscoitos do pacote e um sanduíche de queijo com ovo? Perfeito. Não vai todo dia? Mas talvez a outra, por que não? Se a gente quer inserir aquele que vai ser muito mais benéfico, por que não nesse momento ali? E até porque a gente precisa meio que reformular o paladar daquela criança. Ultraprocessado não é só porque ele tem açúcar. É muito além do açúcar. Se fosse o açúcar, era perfeito, maravilhoso. Os ultraprocessados têm os corantes, né? O biscoito recheado ele não tem chocolate. A gordura vegetal, o corante é aromatizante. Ponto. Tem realçador de sabor, que é deixar aquilo que já é bom melhor Melhor. ainda. Então, quando a criança come um biscoito recheado, a gente libera todos os hormônios da felicidade. Aí a criança vai lá e vai comer a banana, que não vai ter o mesmo poder. Por quê? Porque o paladar dela já está habituado ao lado do biscoito recheado. Ela vai odiar a banana. É a mesma questão de provar. Muitas vezes, bota só a pontinha da língua. Nem sempre a ponta da língua vai resolver. Porque a ponta da língua não reconhece o azedo, não reconhece o Porque, amargo, inclusive, você pode até reconhece o pontuar sobre isso. doce. Não adianta eu esfregar o kiwi na ponta. Ela vai reconhecer essa ponta na ponta da língua. Porque Quando eu boto tem... no meio, é Total. totalmente diferente. E é muito bom você falar sobre isso, porque poucas pessoas sabem, né? E o poder na questão da mastigação. Se a criança mastiga o kiwi na mastigação correta, com toda a mobilidade, com certeza o sabor que ela vai sentir é diferente daquela criança que vai mastigar só com os dentes na frente. Totalmente. Porque você trouxe um dado exatamente E fantástico. é muito diferente da criança, por exemplo, que vai beber uma vitamina de kiwi na mamadeira. Porque já vai entrar aqui, direto na traqueia. Então ela não tem preparo Ela nem nenhum, ela sente o nem sente o sabor. sabor. Exato. Porque a recepção, gente, ela é diferente em determinados pontos da língua. Tem pontos da língua que capta diretamente ali o doce, o azedo, e aí existe uma diferença. Sim, Existe uma diferença. E por isso essa questão de como o alimento vai ser ofertado, né? A fruta, o pedaço é diferente do do suco. suco. E aí Por vem. mais que a gente não bote açúcar no suco, por exemplo, é diferente. Não tem como. Muda. Fica um sabor mais neutro. Inclusive, a criança só bebe suco industrializado. Não adianta você querer mudar o industrializado para o normal de uma vez. Não tem como. Deixa o natural mais fraco. Mistura os dois. Mas vai tirando desse paladar aos poucos. Porque eu tenho certeza que se alguém tirar algo que você gosta muito, você vai ficar, você é adulta e ainda assim você vai ficar frustrada e vai ter um Chateadíssima. comportamento que não é normalmente seu. De bater porta de guarda-roupa, de bater porta de armário, de fechar a gaveta com raiva. Totalmente. Por que que a criança é diferente? E às vezes a gente quer que isso tudo da criança seja tão diferente, né? Sendo que nós somos os responsáveis por ensinar. Ótimo, ótima pontuação, que a responsabilidade é dos adultos. Totalmente. Aline, quais estratégias você recomenda para as famílias introduzirem novos alimentos na rotina da criança? Assim, a gente até falou um pouco disso agora há pouco, mas não adianta. Eu não tenho como introduzir. A criança nunca comeu, nunca chupou um limão. Não tem como sentar ela na cadeira, partir um limão e ela vai comer o limão. Não vai. Seja o limão, seja qualquer outra fruta que ela nunca tenha, né, Tido ali uma. tido a oportunidade. Ou um alimento que ela tenha passado a recusar. Mas antes da gente entender como, né, reconquistar esse alimento, digamos assim, a gente precisa entender o porquê que esse alimento foi perdido. Da onde foi que veio? Era o sabor do dia que comeu que não estava legal, era a textura.
Estava num ambiente propício, estava dentro da rotina, o que que aconteceu? E aí sim a gente começa a pensar nas estratégias. Mas assim, uma que é muito comum, que eu oriento muito, inclusive em questões de mingau, é realmente fazer o desmame de forma Gradual. gradativa, né? Tá aí, só toma capo. Suco de uva é muito forte. Porque, na verdade, não é que o suco de uva integral, integral ou não integral, não é que seja forte. Mas é porque o capo, por exemplo, ele é a água e o corante. Não tem Ah, suco. Então, ali não é o real sabor de um suco de uva. Quando a criança toma esse, não é que ela nem acha amargo, ela acha forte. O gosto é ruim para ela. Então, normalmente, o que que a gente começa? Se o capo tem ali 180 ml, a gente começa com 150 de capo, 30 do suco. E muitas vezes a gente ainda dilui esse suco de uva em água, né? pra ficar Natural, ainda para mais ficar mais diluído. Não na questão do doce, mas realmente da concentração do sabor. Porque quando bebe o interessante. suco, por exemplo, onde é que pega? Na ponta da língua. Então, se a criança não tiver ali um paladar bem é, Receptivo ali. receptivo, ela vai recusar. E aí a gente vai aumentando. Essa semana deu certo, na próxima semana a gente reduz mais ainda do carbo e aumenta do outro. E assim a gente vai. Da mesma forma, é um alimento sólido. Começou a comer o feijão na terapia. Ninguém vai botar uma concha de feijão para ele comer em casa. Ele vai começar com o feijão no prato, sem a obrigatoriedade de comer. Depois ele vai para o grão de feijão, depois para dois, para três. E assim a gente vai subindo a demanda de acordo com, com o que a criança Vai nos permitindo. mostra que ela está pronta. Eu não tenho como dar uma demanda sem a criança estar pronta para receber. Isso faz muita diferença, né? Porque, além de frustrar a criança, principalmente as maiores, elas já sabem o porquê que estão ali. E aí muitas vezes acontece, elas não conseguem por um bloqueio, seja qual for o motivo, e elas se frustram. Porque elas já sabem que todas as expectativas estão ali em cima dela. Então eu não posso frustrar essa criança. Eu não posso fortalecer essa ideia que ela tem de que ela não é capaz. Sim. Assim como é uma frustração para todo mundo se eu boto um poncho de feijão, porque ela não vai conseguir. E Então, se frustrar ela, se a frustra para mim, família tem uma e eu me frustro. expectativa. Porque é como se eu tivesse perdido o trabalho que eu tive. Sim. Não que isso me importe, porque eu recomeço quantas vezes eu preciso. Mas realmente, o, o restabelecer o vínculo daquela criança com aquele alimento. Né? Ele não caiu de paraquedas dentro do prato dela de novo, não. Teve todo um motivo, teve todo um Um contexto por trás. antecedente ali. Não foi, não é porque eu disse, agora ela vai começar a comer feijão, vai ter um grão. Não é assim. É, realmente, é um trabalho de formiguinha, porque é realmente um tratamento E ali você vai de forma gradual. gradual, do que a criança vai permitindo dentro daquele processo de Isso, vinculação e aceitação. muitas vezes, mudar a textura do que a criança já aceita é o melhor caminho do que inserir alimentos novos. Por exemplo, batata frita. Se ela começar a aceitar na fry da batata inglesa, eu já venci uma guerra. Dali, eu passo para uma batata chips. Dali, eu posso passar para uma cozida. E assim eu vou. E a gente Progredindo. vai caminhando dia a dia. E com Porque assim, aceitabilidade e um engajamento bem maior. e da família. Eu preciso do engajamento da família, como a gente já falou aqui várias vezes. Porque assim, a criança ela vai para mim 50 minutos por semana, mas ela tá com a família o resto da semana inteira. Então, se eu não tiver o engajamento da família, eu não tenho nada. E uma forma colaborativa, né, isso porque você falou exatamente isso. Nós passamos ali você passa um tempo mínimo com a criança e o restante dos dias, se a família não colaborar para o processo Isso. Não é, desenvolver, a expectativa não valeu de nada. sim, não é que tente ser perfeito, não, porque todo mundo tem suas lutas diárias. Mas assim, as orientações elas precisam ser mantidas, né? Por exemplo, se eu peço para colocar um caroço de feijão no prato, é um caroço, não é uma colher. E isso pode até interferir no processo de desenvolvimento da Interfere criança, porque né. ela vai perder a confiança em mim, porque para ela eu disse que era um caroço. Foi um combinado Não, ali. eu fiz um combinado com ela. E aí ela chega lá no prato, tem uma colher inteira. Porque pra gente é uma colher, pra ela é do tamanho de um monstro.
Isso Então, faz muita diferença. o visual faz muita diferença. O que ela tá vendo ali no Que ela tá prato, né. vendo. E falando nisso, e agora me veio um start aqui, a forma que a comida é apresentada no prato, visualmente a organização, porque tem muito daquilo, bota o ovo, faz o cabelo, faz o olho e tal, como essa exposição ao prato no prato para a Uhum. criança, como que isso contribui, é benéfico, não é, ajuda ou não? Ajuda, mas é como eu falei, vai muito da criança, da demanda daquela criança. Tem criança que dispersa muito fazendo esse tipo de atividade. Tem criança que engaja bastante e que ajuda. Então vai muito da demanda, da idade, De como ela tudo. vai Qual é a dificuldade que essa criança tem para se alimentar? Porque, por exemplo, às vezes, até o simples mesmo, comida junto, comida separada. Tem uns que preferem junto, tem outros que preferem separado, e tá tudo bem. isso e pronto, era isso que eu ia É perguntar, o que não eu tem sempre nenhuma falo. Prato de divisória, ele serve exclusivamente para separar grupos alimentares. Ele não tem outra funcionalidade. Me desculpe quem discordar, mas não tem. Ele só separa o arroz, o feijão da carne e da cenoura. Acabou. E isso eu posso fazer num prato normal. E que, na minha opinião, eu acho mais válido. Porque a criança começa a entender que tudo ali faz parte da alimentação. Primeiro que se eu divido, ela já tem aquela questão, eu posso comer isso, não posso comer isso, posso não querer aquilo. vai ser propício para ela recusar algum alimento, seria isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu, assim, claro que a família vai comprar o que ela quiser comprar. Mas o que eu sempre indico é um pratinho de alumínio mesmo, de inox, na verdade, né? Porque da Tramontina, e ali eu coloco as porções. Não tem por que E faz a precisar. organização, né. As famílias que cozinham para semana e congelam. Como é que elas vão congelar num prato de divisória? Elas congelam tudo juntinho. Só separam os grupos, porque é importante separar por conta do visual. Para a criança saber o que é o arroz, o que é o feijão, o que é o girimum. Então, exatamente sobre isso, que eu acho que é uma dúvida também de muitas famílias. Essa organização do prato, né, então você recomendaria que as comidas estivessem num prato normal, Juntas. juntas, só que separadas Por grupo por grupo alimentar. alimentar. Perfeito. Porque para a criança sentir o real. Não é nem por grupo alimentar, é por alimento. Porque se eu tenho batata, batata doce e arroz, são dois carboidratos, mas eles têm sabores diferentes. Se Diferentes. eu misturar, vira outro sabor. Então eu preciso que a criança conheça o sabor de cada alimento, Unicamente ali, entendeu? ela conseguir identificar. Justamente. Perfeito. Porque, por exemplo, se a gente começa a introdução alimentar com um bolo de banana, quando eu for ofertar uma banana, ela não Completamente vai diferente. querer. Porque é diferente a textura, é diferente o sabor, o cheiro. Entende? Por exemplo, além do que tem a questão da alergia, tá? Se eu junto comida e aquela criança passa mal, como é que eu vou saber o que foi que fez mal? A sopa. Tá. O ovo é um alimento alergênico. Se tem ovo na sopa. Tá, mas ele é um alimento alergênico, mas como é que eu vou saber que foi ele? Porque existem outros alimentos que, apesar de não ter muita fama de ser alergênicos, são e causam alergias. Banana, mamão. Como é que eu vou saber que foi? Ao invés de eu tirar um alimento, eu tiro tudo que tinha naquela sopa. E a criança perde todos aqueles alimentos, todas aquelas oportunidades. Exatamente. As oportunidades. E tudo se volta para isso. Aqui estamos concluindo esse momento, assim, que foi incrível poder compartilhar com a Aline, compartilhar com vocês todas essas informações necessárias, que mudam perspectivas, que mudam atitudes, que trazem oportunidades, né. Então, estou muito grata de ter tido você aqui, ter tido a oportunidade de estar compartilhando com você. Meu muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que ficou até agora assistindo a gente. E aí, passo a palavra para você. Para mim é um prazer muito grande, né? Apesar de ter essa timidez toda, mas quando eu começo a falar é algo que vai, porque Flui. é o que eu amo fazer, né? E assim, é como você falou, muda comportamento, muda perspectiva, Muda. muda tudo. Porque às vezes eu digo como mãe mesmo, tá? A introdução alimentar do João Benício, ela não fluiu nos 6 meses, ela fluiu dos 9 para os 10. E eu cogitei procurar um profissional. Então, assim, às vezes a gente que tá dentro não consegue observar muita coisa e não consegue entender mais ou menos onde é que tá ali. Não é nem um erro. Mas, por O exemplo, o que que desafio não tá ali. dando certo? Qual é que tá sendo o real desafio? Justamente colocar as prioridades. E aí, quando a profissional olha de fora,
o que parece ser uma besteira é o que está causando todo o rebuliço. Então, assim, ter tudo isso muito claro é de muita importância. E a informação proporciona isso, né? Justamente. Então é isso, gente. Fico muito, muito feliz. E aí, ó, acompanha os próximos episódios, hein? Tchau, tchau.